Saudações esmeraldinas. Demorou, né? Para quem tava jogando aí praticamente a cada 2, 3 dias, foi mais de uma semana sem Goiás Esporte Clube. Hoje de volta à Serrinha, onde, ainda bem, né? A campanha irregular do Goiás tem sido mais regular, ou em termos de vitória, né? Estamos irregular é o seguinte, irregular no todo, mas muito regular em casa e infelizmente muito regular fora de casa, sem vencer fora de casa e quase sem empatar, né? Sem perder e sem empatar, apenas a exceção do último jogo, jogando na Serrinha. Então é nessa vibe aí que o Goiás pega o América Mineiro, que com bom resultado hoje pode voltar à liderança e deixar o Goiás em maus lençóis. É o que a gente não quer, mas o Goiás também precisa voltar ao G4. Para isso, um dos passos é ganhar no jogo de hoje. O Goiás que já caiu aí para o meio da tabela da Série B com os últimos resultados, apesar de que tem um jogo ou 2 jogos a menos aí do que alguns adversários, mas os últimos resultados foram desfavoráveis. Jogou o Goiás aí, o resultado de ontem do Santos, que venceu no finalzinho, jogou o Goiás mais para baixo, Curitiba também. Então precisamos reagir, e uma reação passa por uma vitória em casa, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Mais um vídeo do canal Verde 33. Eu sou Adar Dias, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é um espaço para a gente discutir o Goiás Esporte Clube, um espaço que você tem a sua opinião e deve dar a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, sua opinião que vale tanto quanto a minha. Se você é inscrito no canal, muito obrigado. Se não for, se inscreva. Não esqueça de já deixar o seu like aí, porque ajuda a gente a engajar o vídeo para mais pessoas. E também clicar no sininho aí para receber notificações dos próximos vídeos, ok? Muito obrigado desde já. Bom, o Goiás volta para a Serrinha depois de mais resultados ruins fora de casa. O Goiás que meio que eu falo, né, tem comparado com aquele clássico do cinema, O Médico e o Monstro. O Goiás tem feito uma campanha muito boa nos seus domínios, com apenas um empate, o restante todo de vitórias. Fora de casa, o contrário, apenas uma vitória, alguns empates e muitas derrotas, infelizmente, né? Então, fora de casa, muita decepção, e dentro de casa, à exceção da última partida, apenas vitórias. E é isso que, numa sequência difícil que o Goiás teve, né? O Goiás tem tido aí Curitiba, Santos, Mirassol, lá em Mirassol, Avaí, fora de casa, Sport aqui. Então foi uma sequência, né? O Vila Nova também, que é muito difícil ser batido lá dentro dos seus domínios. Essa sequência muito complicada deixou o Goiás em maus lençóis. Os 2 últimos resultados muito ruins. Voltando a jogar na Serrinha, precisa pelo menos fazer prevalecer o seu mando, e para isso o Goiás conta com aquela escalação básica dos últimos tempos. Lucas Ribeiro volta à zaga, Thiago Galhardo volta a fazer realmente o centroavante, foi assim no último jogo contra o Vila, e o time joga melhor com ele. Não que jogue o ideal, não tem jogado o ideal mesmo com o Thiago Galhardo. O Goiás realmente caiu de produção, tanto que empatou com o Curitiba em casa. Espero que não seja um sinal também para esse jogo. O América Mineiro é um time muito difícil de ser batido, é um time também como o Goiás que caiu da Série A no ano passado e quer voltar, e tem time para isso. Tem um jogador, para mim, uma referência daquele tipo de jogador antigo, né? Antigão, vamos dizer, que é o Juninho. Um jogador muito identificado com a camisa, um jogador sério, alguém que dá muito pelo seu time, pelo que faz em campo, e é uma liderança, né? Talvez faltasse aí pro Goiás alguém ali para coordenar o jogo no campo, como o Juninho faz pelo América. Então, um jogador muito importante, e que só a presença dele em campo já faz muita diferença em favor do seu time. E o América vive um momento também de turbulência, porque empatou com o Avaí em casa, depois perdeu para o Curitiba. Então também não está numa situação aí, apesar de estar à frente do Goiás, mas teve aquele jogo polêmico com o Santos, que a contusão
do João Paulo, naquele lance que faltou fair play, talvez, o povo discute, o jogador do América fazer o gol naquela condição, ganharam 3 pontos, tiraram pontos do Santos e ficou uma polêmica. Mas para esse jogo contra o Goiás, o que temos são 2 times aí de tradição no futebol brasileiro, de tradição inclusive na Série A, que estão disputando uma vaga para voltar à divisão de elite. E o Goiás, neste momento, a gente fala aí que tem os reforços que vão chegar ainda para esse brasileiro, que já estão contratados, que são principalmente o Messias e o Regis, que o Messias que estreou jogou menos de metade no primeiro tempo, o Regis não estreou ainda, e não devem começar o jogo hoje. A escalação do Goiás é aquela tradicional, que você já conhece, que a gente já meio que sabe de cor, com um trio de ataque com o contestado Paulo Baia, né? Sempre um problema, e aliás é uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo aqui também, ali com o Wellington Matheus e com o Thiago Galhardo na frente, o meio de campo com a dupla lá, né? Eu ainda acho que falta mais meio de campo para esse Goiás, mas tá lá o Marcão, tá lá o Juninho, as alas com o Diego e o Luiz Henrique improvisado, né? Que tem dado certo, não é que tem dado certo, acho que é o que melhor está se podendo fazer, né? Não é um desempenho muito satisfatório pela ala do Goiás, mas na falta de um Sander numa melhor condição, né? E o trio de zaga ali com o Edson, o Felipe, com o Lucas Ribeiro e com o David Braz, o goleiro, claro, o Tadeu. É o time que deve entrar em campo e um time que deixa o torcedor, apesar da gente já saber a escalação meio que de cor, a gente costuma dizer que o time tá bem quando você sabe a escalação de cor. A gente tem que ver um momento de instabilidade também no campeonato, né? O Goiás tem jogado mal fora e fez 2 partidas fora de casa. E uma situação complicada, essa de jogar bem na Serrinha e jogar mal fora. Poderia ter conseguido um melhor resultado com o Santos, poderia ter conseguido um melhor resultado com o Curitiba em casa, poderia ter conseguido um melhor resultado com o Vila, mas não vieram desses 3 jogos aí apenas 1 ponto. Já teve a derrota com o Mirassol, com toda aquela atmosfera de jogar com 2 jogadores a mais em campo e não conseguir fazer um gol pelo menos para empatar, né, durante metade do segundo tempo. Então é um time que está de certo modo abalado também na sua autoestima. Espero que essa 7 dias, 9 dias, né, desde o jogo contra o Vila, tenha feito bem para esse elenco, no sentido de recuperar um pouco desse respirar, né, e tentar seguir em frente, porque é preciso pensar no jogo seguinte. E é uma pedreira hoje, vai ser um jogo complicado. Acho que novamente um jogo de poucos gols, como tem sido os jogos do Goiás, mas com um adversário de muito potencial para machucar também. Então é um jogo muito delicado para a situação, porque o Goiás não pode pensar, o empate já é um resultado ruim na situação do Goiás. Então perder é uma tragédia. Por quê? Porque a gente tem que ver o que está acontecendo fora de campo também, né? Então aqui vamos falar um pouquinho disso. O Goiás tem um formato diferente, muito recente aí de administração, com o CEO, com gente que ele contrata para atuar nas várias esferas ali, né? Inclusive o diretor de futebol. Então, vamos dizer, a dupla do Luciano Patiello com o Lucas Andrino. Teve aquela turbulência do Lucas Andrino com o repórter Rafael Seba ao final do último jogo, né, contra o Vila Nova. Então tem uma série de coisas aí que estão deixando o ambiente muito tenso. E também entrou essa agora da volta do Edminho, depois de declarações infelizes do presidente do Conselho Deliberativo, Vanderlei Alcântara. Por que eu digo infeliz? Porque são coisas que você não deve soltar para a imprensa, a não ser que você queira queimar o seu alvo. E foi o que ele fez. Então, não sei se propositadamente ou de uma forma espontânea,
mas mandou muito mal o Vanderlan, na minha opinião, ao externar o seu descontentamento pela imprensa com a administração do Goiás, dizer que está falando como torcedor. Olha, não tem dirigente que fale como torcedor sem que se pense que ele também está falando como dirigente, né? Não faz sentido algum. E não sei até que ponto isso interferiu para que o Edminho voltasse, né? Querendo ou não, o Edminho tem mais diplomacia para lidar, mais habilidade para falar com a imprensa, ainda que eu discorde da maioria dos posicionamentos dele. Mas é um momento em que o Goiás precisa de estabilidade e talvez essa volta do Edminho seja por isso. Agora, nada que não piore com um resultado ruim. Não vou dizer que eu gostei da volta do Edminho, mas eu não gostei, com certeza, das declarações do Vanderlan, porque deixam um ambiente muito mais instável, né? Então, que eu falo, o Goiás tem um problema muito sério no seu futuro com uma classe de dirigentes que tem que o pensamento é muito curto, o pensamento é um pensamento de quase de torcedor, não é de quem está administrando um grande clube. E por mais que eu seja torcedor, por mais que quem esteja à frente do Goiás seja torcedor, precisa encarar o clube como algo que ele está administrando, inclusive nos recursos humanos, e fazer declarações como a que o Vanderlan fez, inclusive para sites como o Futebol 62, o Geliezer, como para repórteres de rádio também, muito ruim para o ambiente do time. Então, vamos ver como é que isso vai influir. Espero que não influencie, né, no desempenho do time em campo. Espero que a torcida tenha paciência. E aí eu quero falar aqui, por favor, gente, por mais que o Paulo Baier não esteja correspondendo em campo, mas ele tem sido um alvo muito fácil das críticas da torcida. Então, se erram passes, já começam as críticas. Isso não é bom nem para o jogador em si e nem para o restante do grupo. Então, vamos ter mais paciência. Eu sei que esse canal aqui não tem um grande alcance, mas vocês que são torcedores, que acompanham aqui o Verde 33, passem isso também. Quem for no estádio, tenha paciência com o time, apoie principalmente Paulo Baier. E aí, depois de terminar o jogo e o resultado for ruim, aí sim vem a crítica, mas durante a partida incentivar é muito importante, é para isso que o torcedor tem que estar lá, porque vai ser um jogo complicado. Então, qualquer emoção à flor da pele aí pode alterar o ritmo da partida, ok? Então, deixei sua opinião, aqui está a minha opinião, Helder Dias, falando sobre essa partida Goiás e América Mineiro. Logo mais, hoje tem Brasil também, Colômbia, um jogo dificílimo, Brasil na Copa América, e vamos seguindo. Fica aí, volte aqui depois amanhã para ver o que eu tenho a dizer também sobre como foi esse novo desafio do Goiás na Série B. Um abraço e até mais.